paz. Hoje é 15 de agosto de 2020, sábado. Está começando Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos aprender a deixar as coisas de menino. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Graças a Deus, glória a Deus. Então, nós devemos deixar as atitudes de criança. Essas não devem prevalecer na vida adulta. Lógico que o espírito de criança, a gente nunca deve morrer dentro de nós. Mas um adulto tem que deixar as meninices. Não são coisas que nos remotam à alegria, à felicidade que de uma criança e a pureza da criança. Porque a palavra de Deus diz também que nós devemos ser como crianças na sua pureza, no ato de perdoar. Mas o que o apóstolo Paulo está aqui falando é que a gente precisa deixar as coisas de menino, as meninices, principalmente no sentido espiritual, no qual devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Para termos uma base sólida, é essencial buscar um aperfeiçoamento gradativo, progressivo, na vida material e espiritual. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto em Coríntios, faz uso da figura de uma criança, apresentando os seus sentimentos e atitudes para nos mostrar a necessidade de um crescimento espiritual, do crescimento cristão. A imaturidade gera instabilidade em vários sentidos da vida. Para um cristão de verdade, a gente precisa crescer espiritualmente, deixando as coisas de menino para nos aperfeiçoarmos no conhecimento de Cristo através da sua palavra e na edificação do corpo dele. Os imaturos não estão habilitados a enfrentar as dificuldades da vida, porque nos dias que nós encontramos, nos dias de hoje, quando não se levanta algo de nenhuma situação, nenhuma área se levanta em outra, o que nós vamos fazer? Agir como meninos? Vamos pegar nossa bola e vamos para casa e dizer: não brinco mais, não quero mais viver, não quero mais estar debaixo da graça do Senhor, estou sofrendo muito, está doendo muito. Não é verdade que devemos fazer isso, né? Se somos capazes de discernirmos certas questões, a gente precisa deixar as coisas de menino e buscarmos um desenvolvimento fundamentado na nossa fé, tendo o conhecimento necessário, a instrução que devemos buscar. As crianças preferem a emoção, enquanto o adulto prefere a instrução e a razão. Então, nós devemos o quê? Entender que não existe lugar para a imaturidade constante na vida do cristão. Os discípulos, algumas vezes, eles eram imaturos para compreender as verdades espirituais. Por isso, Jesus utilizava-se de parábola para poder explicar. E nos dias de hoje, às vezes fica meio difícil das pessoas entenderem a palavra de Deus. Mas nós devemos buscar a maturidade, porque a maturidade gera em nós estabilidade, uma estabilidade espiritual. Ela se desenvolve na vida de um cristão através do alimento sólido que é a palavra de Deus. Somente assim nós teremos a capacidade para enfrentarmos as dificuldades que são expostas na própria Bíblia. A Bíblia fala dessas dificuldades, dessas aflições. E só quando nós conhecemos e vivemos e lemos e procuramos nos manter instruídos na palavra, orando, jejuando, buscando a Deus, é que nós temos estabilidade espiritual para perseverarmos. É uma maneira de enfrentar quaisquer obstáculos sem retroceder. Paulo escreveu em Romanos
É a firmeza, dizendo como é a firmeza do Evangelho. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo, espada. Quem nos separará? Nós precisamos entender que é importante manter nossa estrutura espiritual, deixando as coisas de menino, não sendo levados por qualquer vento de doutrina. Nós devemos alicerçar nossa estrutura espiritual de uma forma que possamos excluir qualquer tipo de imaturidade em nossas vidas. Paulo, ele foi enfático todas as vezes que pregava, que levava a palavra às igrejas da qual ele ia. Nós devemos receber e tomar como exemplo essas instruções do apóstolo Paulo, dentro do nosso contexto, da nossa vida e do contexto espiritual, e desenvolver, através da nossa vida, da nossa tarefa, as obras do Senhor, sem usar de meninice, sem sermos incoerentes aos ensinamentos de Cristo. Devemos perseverar, firmes, deixando as coisas de menino. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que somos meninos e agimos como meninices, que nos queixamos, que deixamos de nos fortalecer na Tua palavra, que duvidamos, que diante de certas situações, de tribulações, de angústia, de perseguição, ousamos em pensar em desistir, ou pensamos que o Senhor não nos ouve, Pai, e não cremos e não esperamos no Teu tempo. Dai-nos sabedoria, Senhor, e perseverança. Nos fortalece e nos capacita para deixarmos as coisas de menino. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.